Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para que a sua família e a minha sejam instrumentos de Deus para o bem e para a evangelização do mundo, é fundamental aprendermos a amar a todas as culturas, pessoas de todos os lugares, de todas as culturas. Isso não significa apreciarmos os erros praticados por tais pessoas. Entretanto, tudo aquilo em que não envolve princípio, nós devemos considerar, respeitar e não querermos impor a nossa cultura para as pessoas. Obviamente, desde que os princípios da palavra de Deus não sejam desrespeitados, porque nenhuma manifestação cultural tem o direito ou o dever ou a permissão de Deus para desrespeitar os princípios morais de Deus. Tudo aquilo que não condiz com os princípios morais e espirituais de Deus, em uma cultura, tudo aquilo que não contradiz tais princípios pode ser aceito, pode ser negociável. Agora, os princípios de Deus são inegociáveis, porque Ele é o Criador do ser humano e Ele sabe o que é melhor para o ser humano. Deus, na Bíblia, tem um manual de instruções para o bom funcionamento do maquinário humano. Deus tem leis naturais, Deus tem leis espirituais, e por isso é óbvio que pessoas de todas as culturas precisam respeitar este manual de instruções de Deus para que essas pessoas sejam felizes. Agora, é muito importante que o cristão respeite todas as culturas, mesmo que não aceite as coisas erradas das referidas culturas. E nós encontramos este princípio em Atos 10, 34 e 35, que diz assim: Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Ou seja, Cristo, amigo ouvinte, morreu pelos pecados de todas as pessoas em todos os lugares. É por isso que em João 3,16 é dito que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a cruz é algo tão maravilhoso que, de acordo com Gálatas 3, 26 a 29, depois que aceitamos a Jesus, todos fazemos parte de uma única família. E para Cristo, não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Diz Paulo em Gálatas 3, 26 a 29, todos são um em Cristo. Considerando, amigo ouvinte, que a cruz foi disponibilizada a todas as pessoas, isso significa que as pessoas de todas as raças e culturas têm o mesmo valor, porque Cristo deu a vida por todos. Então é muito importante que você olhe para as pessoas, para as raças diferentes e para as culturas e tribos diferentes. É muito importante que você olhe para essas pessoas tendo como lentes a cruz. A cruz tem que ser a lente pela qual você olha para as pessoas, porque à luz da cruz nós percebemos que todas as pessoas de todas as culturas, de todas as raças, têm um valor infinito, que é a vida de Jesus Cristo. E como que você e eu podemos respeitar todas as culturas e ao mesmo tempo respeitarmos a palavra de Deus? Precisamos ter em mente alguns princípios. Na verdade, precisamos fazer uma diferença entre princípios e costumes culturais. Para lhe ajudar nisso, vamos ler aqui o que está em Atos 15, 19 e 20. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue.
pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Aqui nós encontramos um equilíbrio. O Concílio de Jerusalém estava decidindo se os gentios deveriam ou não se circuncidarem. Como a circuncisão não era um princípio de ordem moral, mas era um sinal tribal, existia um princípio por trás, a fidelidade e a devoção a Deus. Mas como a forma de expressar fidelidade e devoção a Deus é um princípio que pode ser manifesto de formas diferentes, desde que não contradiga a palavra de Deus, o Concílio de Jerusalém percebeu que não deveria impor ao gentio a circuncisão para ele se tornar um judeu cristão, diríamos assim, para se tornar um cristão. Então os apóstolos decidiram que em relação à circuncisão, a um aspecto de ordem cultural, deixasse-os. Agora, em relação a princípios, o verso 20 disse que ensine-os a se absterem de alimentos oferecidos a ídolos, ou seja, livrá-los da tentação à idolatria, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então, coisas relacionadas a princípios e à saúde são princípios eternos, que se aplicam a todas as pessoas de todos os lugares. Aspectos culturais, mesmo que tenham princípios por trás, os aspectos culturais em si, eles mudam com o tempo. Então, isso aqui é muito importante. Você avaliar que existem aspectos culturais que podem ser negociáveis, porque não contradizem a palavra de Deus. Existem aspectos e crenças culturais compatíveis com a Bíblia e que são inclusive úteis para o Evangelho. E existem aspectos culturais que contradizem a verdade de Deus. Então, o que nós fazemos? A cultura, ela deve ser moldada pela palavra de Deus e não o contrário. E quando princípios, práticas culturais não são incompatíveis com a palavra de Deus, podemos aceitá-las, podemos respeitá-las e podemos inclusive contextualizar o Evangelho para as pessoas em diferentes culturas. Isto não é mudar a Bíblia e nem o Evangelho, é apenas adotar métodos diferentes. Uma coisa é você mudar a palavra de Deus, outra coisa é você usar outros métodos para ensinar a mesma palavra de Deus. Precisamos ter mentes esclarecidas em relação a isso e não confundirmos as coisas.